Bom, continuando a nossa aula, agora a gente vai falar sobre o grupo dos osteíctes, que são os peixes ósseos. Aqui a foto dos representantes desse grande grupo. É um grupo muito diverso em relação ao grupo dos condrictes, que são os tubarões e as raias, e as quimeras, que nós havíamos falado na aula anterior. E agora a gente vai falar um pouco sobre algumas características gerais sobre os osteíctes. Eles têm um esqueleto principalmente ósseo, tem glândula produtora de muco e escamas dérmicas. Essas escamas elas têm o nome de ciclóide, elas podem ser ciclóides ou escamas quitenoides, elas têm algumas diferenças. Eles têm opérculo, então aqui nos osteíctes vocês não têm mais aquelas fendas branquiais expostas. O opérculo é uma placa óssea que vai cobrir as brânquias do peixe. A gente vai mostrar no próximo slide. A boca desses animais pode ter diversas posições, como eu havia falado antes também, vai variar em relação à espécie. E os osteíctes, eles possuem bexiga natatória, que pode ter várias funções. A bexiga natatória, a principal função é a flutuabilidade, mas ela também pode ter a função de emitir sons, ou ela pode servir como um pulmão bem rudimentar. Os osteíctes também são dioicos, ou seja, a gente tem um peixe macho e o peixe fêmea, e a fecundação deles é externa. Não tem mais a fecundação interna como nos condrictes. Bom, aqui a parte externa dos osteíctes. Grande diferença que a gente vê em relação aos elasmobrancos. A gente tem esse opérculo aqui, que é uma placa óssea, que vai cobrir as brânquias desse animal. Não é mais exposta, agora ela tem essa projeção, agora ela tem essa proteção aqui, na verdade. As escamas, aqui a escama quitenoide, que tem esse formato, e aqui as escamas cicloides. Uma coisa importante que a gente pode observar nessa foto aqui é a linha lateral desse animal bem marcada. A parte escurinha aqui, ó, que vem até aqui, é a linha lateral. E aqui nas escamas cicloides, a gente pode ver essa linha bem marcada também. Essa linha escura que passa entre as escamas, sempre com esse buraquinho nas escamas, que é por onde a água passa e é por onde eles vão receber informação do meio. Por esses canaizinhos aqui da linha lateral. Bom, aqui a gente tem, nessa imagem ilustrativa, a bexiga natatória, que é também chamada de vesícula gasosa, o estômago, ou seja, o rim, a linha lateral aqui também, ó, bem marcadinha desses animais. E aqui eu tenho a bexiga natatória na foto de um peixe de verdade. Ela é nesse formato aqui esbranquiçado, bem cheinha. E a bexiga natatória, como eu falei anteriormente, ela confere aos animais a flutuabilidade e a emissão de som. Bom, eu não sei, mas eu gostaria muito de saber se vocês sabem identificar se o peixe está fresco. Quando vocês vão na feira, quando vocês vão no mercado, vocês sabem ver se o peixe está fresquinho, se ele está bom para o consumo? Bom, voltando aqui. Bom, o peixe, quando ele está bem fresco, essas brânquias dele aqui, ela está sempre vermelhinha. Mas por que ela vai estar sempre vermelha? O peixe faz hematose pelas brânquias, certo? A água passa por esse movimento aqui, ó. Ela vai entrar pela boca e ela vai sair aqui atrás do opérculo. Vai sair por aqui por trás. E assim, esse movimento da água entrar pela boca e sair nessas brânquias, isso aqui a gente chama de hematose, que são as trocas gasosas. Na gente, nos seres humanos, essa hematose ela ocorre lá nos nossos pulmões. Nos peixes, a respiração, a hematose vai ocorrer aqui. Então, sempre que você vê isso aqui bem vermelhinho, é porque esse peixe fez hematose tem pouco tempo, certo? A circulação sanguínea estava ali e por isso está bem vermelhinho. Se tiver opaco, se tiver mais esbranquiçado, não está interessante para o consumo, esse peixe já não é mais tão fresco assim. Beleza? Então, depois da sala de hoje, vocês vão conseguir identificar direitinho se esse peixe está fresco ou não está. Lembrando da hematose, da respiração branquial desses animais. Bom, evoluímos
Lá na primeira aula, falamos sobre os cordatos, que são os craniatos e vertebrata. Falamos das lampreias, falamos dos condrictes, falamos dos elasmobrânquios. Entramos hoje, nessa aula agora, em osteíctes. E agora a gente vai falar sobre os dois grandes grupos que tem dentro dos osteíctes, que são os actinopterídeos e os sarcopterídeos. Bora lá. Bom, dentro da grande classe osteíctes, a gente tem a subclasse Actinopterídea, que são os peixes de nadadeiras raiadas. Aqui é o exemplo dessas nadadeiras, como ela funciona. E a gente tem a subclasse dos Sarcopterídeos, que tem a nadadeira carnosa ou lobada. E aqui essa foto representa isso. A gente tem essa parte carnosa e depois a parte raiada das nadadeiras. São esses dois grandes grupos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os actinopterídeos. Eles têm a bexiga natatória com função de flutuabilidade. Essa subclasse ela representa a grande maioria dos peixes ósseos atuais. Eles sofreram muitas modificações ao longo da evolução. Por isso que eles podem ter vários formatos, cores, padrões. São todos esses peixes aqui. Bom, a subclasse Sarcopterídea, já é uma outra subclasse, ela ainda é dividida em dois grupos irmãos, como está falando aqui. A gente tem um grupo dos dipnoi, dip significa dupla, pinoi significa respiração. Ou seja, aqui a gente vai ter respiração branquial e a respiração pulmonar. Mas é um pulmonar que funciona com a bexiga natatória. As formas atuais são de água doce e são conhecidos como peixes pulmonados. O outro grupo são os crossopterídeos. Cross significa franja, pterídeo significa nadadeira. A forma atual são os selacantos, e a gente vai falar um pouco deles também. Bom, começando pelos peixes pulmonados, a gente tem esse grupo que é chamado de dipnoi. Aqui um representante da Austrália, um representante, que é o peixe pulmonado, representante da África, e esse aqui da América é o nosso representante brasileiro, que é o Lepidosirim paradoxa. Bom, os dipnóicos, como eu havia falado antes, são peixes pulmonados, apresentam um ou dois pulmões, mas esses pulmões eles não apresentam brônquios e é capaz de extrair oxigênio do ar atmosférico. No Brasil, a nossa espécie representada aqui no Brasil é essa, Lepidosirim paradoxa, e ela é chamada popularmente de piramboia. Esse peixe pulmonado brasileiro é chamado de piramboia. E ele é encontrado na região amazônica. É esse daqui, a piramboia, esse animal aqui, que é o peixe pulmonado. Bom, mas como é que funciona essa questão de respiração pulmonar, né? É muito diferente, é muito esquisito a gente imaginar, pensando que a gente tem respiração pulmonar como esse peixe teria. Bom, a piramboia, na época da seca, ela se desfaz dessa respiração branquial e ela passa para a respiração pulmonar. Como? Ela usa essa bexiga natatória como um pulmão e ela, na seca, durante a seca, ela se enterra na lama, ela fica nesse formato de U. Desse jeito, nesse formatozinho de U, ela vai produzir um muco e assim ela pode sobreviver até 4 anos enterrada, fazendo essa respiração pulmonar, até que volte a chover e ela possa voltar a respirar pelas brânquias normalmente. Então, essa é uma questão muito interessante em relação a esses peixes. Bom, a gente vai falar agora sobre os crossopterídeos. Nós falamos anteriormente sobre o outro grupo, do dipnoi, e agora a gente vai falar sobre os crossopterídeos. A gente tem os dois representantes, que são o Rhipidistes e são os selacantos. O Rhipidistes foi extinto no Permiano, e ele é muito interessante porque ele é o elo entre os peixes e os primeiros tetrápodas, que são os anfíbios. Então, ele é um representante assim, bem emblemático.
E aqui embaixo a gente tem o selacanto, que anteriormente achavam que ele já tinha sido extinto, não se via mais selacanto, mas o primeiro selacanto foi visto em 1938. Esse animal já está na Terra há mais de 350 milhões de anos, só que o primeiro só foi visto em 1938, nas águas profundas da costa africana. Então, foi uma grande descoberta saber que esse animal com características muito, muito antigas foi visto em 1938, que se achava impossível, porque eles acreditavam que esse animal já estava extinto. Esse selacanto, ele já tem características mais modernas. E vou mostrar uma foto para vocês aqui no próximo slide. Essa foto foi do mergulho. E esse animal, é assim que ele é, o selacanto, com essas nadadeiras bem carnosas. Ele pode chegar a 1,5 m. E ele é desse formato assim, bem bonitão. Bom, evoluímos bastante. Agora nós vamos falar sobre os primeiros tetrápodas, que são os anfíbios. Então, fiquem aí na próxima aula. A gente vai falar sobre a classe anfíbia.